Olá, bem-vindo à análise diária do Bitcoin. Indicador 1. Liquidation Heatmap, 12 horas. O Heatmap mostra concentrações de liquidações em torno dos níveis de preço 63 mil e 65 mil dólares, indicando possíveis zonas de pressão para movimentos bruscos. A liquidação em curto prazo sugere cautela, com volatilidade potencial. Indicador 2. Liquidation Heatmap, 3 dias. No período de 3 dias, há uma concentração clara de liquidações em torno de 63 mil e 65 mil dólares, com o preço oscilando entre essas regiões. Isso indica uma zona de suporte e resistência importantes, com risco moderado de liquidações. Indicador 3. Liquidation Heatmap, 1 semana. No gráfico semanal, observa-se uma maior densidade de liquidações entre 62 mil e 65 mil dólares, com o preço mostrando tendência de baixa recente. A pressão vendedora é evidente, mas há suporte na faixa citada. Indicador 4. Liquidation Heatmap, 1 mês. No período mensal, o Heatmap indica forte concentração de liquidações em níveis superiores a 70 mil dólares, com queda acentuada do preço para a faixa dos 60 mil dólares. Isso sugere um cenário de pressão vendedora prolongada e possível tendência de baixa. Indicador 5. Liquidation Heatmap, 3 meses. No gráfico trimestral, há uma clara tendência de queda com liquidações concentradas em níveis altos, acima de 75 mil dólares, e o preço caindo para cerca de 65 mil dólares. Indica pressão vendedora forte e possível continuidade da tendência de baixa. Indicador 6. Open Interest. O Open Interest atual está em 63,6 mil, mostrando uma redução em relação a picos anteriores. Isso indica menor comprometimento de capital e especulação no mercado, sugerindo cautela e possível consolidação. Indicador 7. Exchange Net Flow, total. O net flow está próximo de zero, com pequenas variações entre influxos e outfluxos de Bitcoin nas exchanges, indicando equilíbrio entre oferta e demanda. Isso sugere cautela, pois não há pressão clara de venda ou compra. Indicador 8. Exchange Whale Ratio. A proporção de grandes depósitos, whales, está em nível intermediário, mostrando que grandes holders estão ativos, mas sem sinais claros de pressão vendedora excessiva. Isso indica um cenário misto, com potencial para movimentos significativos. Indicador 9. Funding Rates for Perpetual Swaps. As taxas de funding para Bitcoin estão levemente positivas, indicando leve pressão compradora nos contratos perpétuos, o que é um sinal construtivo para o preço no curto prazo. Indicador 10. Exchange Bitcoin Open Interest, dólares. O Open Interest em Bitcoin está concentrado em grandes exchanges como Binance e CME, com valores elevados, mas sem indicação clara de aumento ou queda brusca. Isso sugere interesse consistente, porém sem tendência definida. Indicador 11. Hyperliquid Long, Short Trader Ratio. A relação entre traders longos e curtos está em torno de 1,87, mostrando predominância de posições longas, mas com volatilidade e oscilações recentes. Indica um mercado com inclinação compradora, porém com incertezas. Indicador 12. Exchange Reserve. A reserva de Bitcoin nas exchanges está em queda, indicando que menos moedas estão disponíveis para venda imediata, o que historicamente pode pressionar o preço para cima, mas também sinaliza menor liquidez e possível volatilidade. Indicador 13. Spot Average Order Size. O tamanho médio das ordens no mercado spot mostra participação mista de whales e varejo, com presença significativa de ordens de varejo, vermelho, e whales verde. Indica cautela, pois há volatilidade na composição das ordens. Indicador 14. Price, volume. O preço do Bitcoin está em torno de 63,7 mil dólares, com volume de negociação relativamente estável. A tendência recente mostra certa pressão de baixa, indicando um momento neutro a cauteloso no mercado spot. Indicador 15. Hyperliquid, Liquidation Map. O mapa de liquidações mostra alta concentração de liquidações longas, vermelho, próximas ao preço atual, indicando risco elevado de liquidações para posições compradas e possível volatilidade no mercado de derivativos. Indicador 16. Longas versus curtas, rácio e sentimento.
O volume de posições curtas, 50,77%, supera levemente as longas, 49,23% nas últimas 4 horas. Sentimento misto com investidores varejo e whales em alta, mas smart money em baixa, indicando cautela e possível pressão vendedora. Indicador 17, Futures Average Order Size. O tamanho médio das ordens no mercado de futuros mostra participação mista de whales e varejo, semelhante ao mercado spot, com variações que indicam incerteza e cautela entre os grandes investidores. Indicador 18, Funding Rates, All Exchanges. As taxas de funding estão próximas de zero, com variações recentes positivas e negativas, indicando equilíbrio entre posições longas e curtas, mas com potencial para volatilidade dependendo da direção do mercado. Conclusão geral do dia. O cenário atual do Bitcoin apresenta uma predominância de sinais de cautela e pressão vendedora, especialmente nos prazos mais longos, onde os heatmaps de liquidação indicam forte concentração em níveis elevados e tendência de baixa. No curto prazo, há sinais mistos com leves pressões compradoras nas taxas de funding, mas a volatilidade e o risco de liquidações permanecem elevados, principalmente para posições longas. A redução da reserva de Bitcoin nas exchanges sugere menor liquidez e potencial para movimentos bruscos, enquanto o equilíbrio no net flow e open interest indica consolidação e incerteza. O mercado está em um momento neutro construtivo, com necessidade de monitoramento atento das zonas de suporte e resistência entre 62 mil e 65 mil dólares, pois a continuidade da tendência dependerá do comportamento dos grandes players e da reação do smart money. O viés consolidado do Bitcoin é de cautela. Obrigado por acompanhar a análise diária do Bitcoin. Até amanhã.